Saudações a todos os estrategistas e especuladores que nos acompanham em mais uma imersão analítica do Touros, Ursos e Robôs. O pregão de hoje, segunda-feira, 23 de março de 2026, olha, vai entrar para a história da volatilidade. Com certeza absoluta. Foi um dia... Um dia completamente insano, né? No intervalo ali de umas 48 horas, a gente viu o mercado global passar de precificar, tipo a obliteração total da infraestrutura de energia do Oriente Médio, para um rally de alívio eufórico. Sim, um rally que pegou muita gente no contrapé. E sabe qual foi o gatilho para reverter esse banho de sangue que começou nas bolsas asiáticas? Não foi um tratado histórico da ONU, garanto. Não, não foi. Foi simplesmente uma única postagem em uma rede social. O que ilustra com uma clareza brutal o quão refém de manchetes em tempo real a liquidez global se tornou hoje em dia. Exato. Quando os fundamentos macroeconômicos são esmagados por um fluxo de notícias binário assim, a matemática das planilhas de risco simplesmente colapsa, sabe? Colapsa total. Os modelos param de funcionar. Pois é. Então, o nosso foco hoje é justamente dissecar a mecânica desse fechamento bizarro. Vamos cruzar as compilações dos relatórios da CNBC e do broadcast Estadão para entender as engrenagens desse movimento e, claro, mapear os fluxos de capital para os próximos pregões. E a gente precisa fazer um alinhamento crítico aqui antes de avançar, né? Perfeito, muito bem lembrado. Pessoal que nos acompanha, ao discutirmos as declarações do governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, ou as ameaças do governo iraniano, a gente está operando estritamente através das lentes do fluxo de capital. Exatamente. Nosso trabalho aqui não envolve tomar partido. De forma alguma. A gente não endossa visões políticas, não torce para ninguém. O capital, ele não possui ideologia, sabe? Ele só reage friamente às probabilidades de ruptura ou continuidade de negócios. E, bom, a probabilidade de uma rupção sistêmica estava batendo quase 100% na abertura da sessão asiática de hoje. Nossa, tava feio demais. Tava. Pra gente entender a violência do rally que aconteceu depois no Ocidente, a gente precisa, desconstruir o pânico que varreu a Ásia primeiro. O fim de semana entregou uma escalada retórica que paralisou totalmente os gestores de risco. Sim, o Donald Trump deu aquele ultimato de 48 horas exigindo a reabertura do Estreito de Hormuz. Isso, sobre a ameaça direta de que as usinas de energia iranianas seriam obliteradas. Uma palavra bem forte, inclusive. Muito forte. Mas a resposta de Teherã foi o que realmente mudou o patamar da precificação de risco sistêmico, né? Porque eles não ameaçaram apenas bater a infraestrutura tradicional de petróleo lá no Golfo. Eles incluíram na lista as instalações de dessalinização. O que muda tudo. Para quem modela risco geopolítico, destruir a capacidade de água potável no Oriente Médio eleva o conflito de uma, disputa comercial, energética, para uma crise humanitária de proporções incalculáveis. É um pesadelo logístico e humano. Mas o que fez os monitores piscarem em vermelho nas mesas de operação foi a outra ameaça, aquela declaração sobre os títulos do Tesouro Americano. Os Treasuries. Essa foi a cartada que assustou a Faria Lima e a Wall Street. Eles afirmaram que qualquer entidade que compre Treasuries estaria financiando o aparato militar dos Estados Unidos. E, portanto, se tornaria um alvo legítimo. Sabe, a gente pode pensar no mercado asiático como o canário na mina de carvão nesse cenário. Eles precificaram o fim do mundo antes do sol nascer no Ocidente. Sem dúvida. É um ataque retórico direto ao coração da arquitetura financeira global. Porque pensa bem, se grandes fundos soberanos ou bancos centrais lá da Ásia começarem a temer retaliações assimétricas ou até cyberataques só por participarem de leilões de dívida americana, a demanda pelos treasuries despenca. Despenca. E se a demanda cai, os rendimentos disparam. O custo de financiamento do mundo inteiro explode da noite para o dia. Foi essa tempestade perfeita, sabe? Energia, água e dívida soberana. Isso causou colapso no fuso horário asiático. E a Ásia acabou absorvendo o primeiro impacto puramente por uma questão de fuso, né? A liquidez lá já é naturalmente mais fina na madrugada nossa. Quando o pânico bateu, a gente viu o índice KOSPI da Coreia do Sul simplesmente derreteu, caiu 6,5%. Eles tiveram que suspender as negociações, não foi? Tiveram, bateu no circuit breaker deles. E no Japão, o Nikkei afundou 3,5%.
mas assim, o que estava sendo liquidado não era apenas o medo, tipo, de mísseis voando fisicamente. É o que eu acho mais fascinante nisso tudo. O medo real ali, a venda massiva, foi impulsionada pela antecipação de um choque inflacionário brutal. Estagflação forçada. Exatamente isso. Os robôs, os gestores quantitativos, eles estavam precificando que se o Estreito de Hormuz fecha, o petróleo dispara na hora. Se o petróleo dispara, a inflação global reacende instantaneamente. E aí os bancos centrais ficam de mãos atadas. Ficam. Esse choque de oferta forçaria o Federal Reserve e o BCE a manterem os juros altos ou até, voltar a subir os juros num momento em que a economia já está dando sinais de fadiga. E juros permanentemente altos destroem o valor presente dos fluxos de caixa futuros. Isso penaliza de forma devastadora os ativos de risco, principalmente o setor de tecnologia, que depende de juro baixo para justificar o valuation. Com certeza. Mas aí, a narrativa inverte completamente. Cara, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque enquanto a Ásia sangrava com essa projeção apocalíptica de juros e inflação, o sol nasceu em Washington. E a gente teve a postagem na Truth Social. O famoso gatilho de liquidez. O Donald Trump anuncia que houve, abre aspas, conversas muito boas e produtivas, fecha aspas, e ordena ao Departamento de Defesa um adiamento de 5 dias de qualquer ataque à infraestrutura iraniana. E mais tarde ele até mencionou que falariam por telefone hoje. Pois é. E qual foi a reação imediata das bolsas? O Dow Jones salta mais de 600 pontos. Reverteu uma queda que já ameaçava colocar o índice numa correção de 10% desde o topo. O S&P 500 sobe 1,15%, o Nasdaq 1,38%. Na Europa, o Stock 600 fechou em alta de 1,65%. Uma virada de mão violentíssima. Violenta. Mas, olha, sendo um pouco cético aqui, tá? O Dow salta mais de 1% baseado em um adiamento de tipo 5 dias. Matematicamente, para mim a conta não fecha. É estranho mesmo. Porque uma pausa de 5 dias não reabre o Estreito de Hormuz, não resolve a disputa nuclear, não garante fluxo de navios. Os modelos de precificação ficaram completamente cegos para o risco de duração, ou isso foi puramente uma aberração técnica da liquidez? É uma excelente provocação, porque de fato o rally não foi impulsionado por uma mudança nos fundamentos macro de longo prazo. O que a gente viu foi a anatomia de um short squeeze mecânico. Desencadeado por robôs. Sim, pelos algoritmos de processamento de linguagem natural, o famoso NLP. Os robôs de alta frequência, eles não interpretam nuances geopolíticas profundas. Eles não pensam, nossa, 5 dias é pouco. Eles raspam o texto da postagem, identificam as palavras adiar e conversas produtivas. Atribuem um score positivo. Exato, um score de sentimento positivo imediato e disparam ordens de compra a mercado em milissegundos. Ou seja, eles começam a fechar as posições vendidas que a galera tinha montado durante a madrugada inteira apostando no fim do mundo. Precisamente, a liquidez estava extremamente fina na ponta compradora. O Art Hogan, lá da B. Riley Wealth Management, ele usou um conceito muito bom. Ele comparou o mercado das últimas semanas a uma mola comprimida. Mola comprimida. Faz todo sentido. Desesperada por qualquer notícia boa. Desesperada. A pressão de venda institucional estava tão pesada que qualquer alívio milimétrico na tensão faria essa energia acumulada disparar os preços para cima. Os fundos que estavam apostando na queda livre precisaram correr para recomprar suas posições e limitar perdas. E isso joga gasolina no rally. Joga muita gasolina. Mas assim, a gente tem que ter cuidado com essa ilusão de ótica. Com certeza. Operar com base nessa mola comprimida exige um estômago de aço, né? Especialmente quando a gente olha para a contranarrativa. Porque logo após a postagem, a mídia estatal iraniana negou categoricamente que qualquer conversa direta ou indireta estivesse acontecendo. Pois é. O que reforça a tese de que os mercados no Ocidente decidiram, comemorar freneticamente o adiamento do pior cenário possível. Confundindo uma janela de 5 dias com uma resolução diplomática de verdade. E, olha, nenhum mercado refletiu esse desespero por boas notícias de forma mais violenta do que o mercado de commodities. O petróleo.
A correlação foi instantânea e letal para quem estava excessivamente alavancado na compra, porque quando o algoritmo precifica que a infraestrutura de energia não vai ser atacada nas próximas 120 horas, o prêmio de risco geopolítico embute um desconto imediato, né? E que desconto, viu? O barril do tipo Brent, que a gente usa de referência global, despencou de mais de $112 na sexta-feira para $99,94 no fechamento de hoje. É uma queda de quase 11%. 11% em uma única sessão. O WTI derreteu para $88,13. Mas, de novo, a gente está falando da precificação de um respiro de 5 dias. Se a gente conectar isso ao quadro geral e olhar para os modelos estruturais, a situação continua apontando por um abismo. Um abismo profundo. Se a gente pegar o peso institucional ali, a Agência Internacional de Energia, sob o comando do Fatih Birol, emitiu um aviso muito sério. Eles afirmaram que as interrupções atuais são potencialmente piores que os choques da década de 70, somados à crise da Rússia com a Ucrânia. Caramba, piores que os dois eventos somados. Sim. E a matemática por trás desse aviso da AIE é o que baseia a projeção atualizada do Goldman Sachs. Porque o banco, de forma muito pragmática, se recusou a comprar essa narrativa de alívio temporário. Eles não caíram na armadilha dos 5 dias. Não, eles revisaram a meta do Brent para $110 na média de março e abril. E o modelo deles é assustador, porque eles calculam o seguinte: se os fluxos de petróleo pelo Estreito de Hormuz ficarem restritos a apenas 5% da capacidade normal, Certo. por um período de 10 semanas, os preços vão ultrapassar facilmente o recorde histórico de $147 lá de 2008. Espera, 10 semanas de estrangulamento e a gente rompe o topo histórico absoluto. Rompe. Fácil. A questão central desse modelo do Goldman Sachs é a inelasticidade da demanda, correto? Porque a gente não tem mais os mesmos níveis de reservas estratégicas de petróleo que a gente tinha no passado para amortecer um golpe desse tamanho. Exato. As reservas estão baixas, então. Se o fluxo cessa, o mercado precisa destruir a demanda através do preço. O barril sobe, 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 até o ponto em que a indústria global simplesmente joga a toalha e desliga as máquinas, porque o custo logístico inviabiliza totalmente a operação. Essa é a definição técnica de destruição de demanda. E é exatamente esse pesadelo logístico que está forçando uma reprecificação estratégica e de longo prazo lá na Ásia. Quando uma rota marítima singular, como o Estreito de Hormuz, tem o poder de fazer as economias do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan de reféns, A ficha cai, né? cai. A resposta natural deles não é apenas buscar novos fornecedores spot. Eles querem buscar uma nova arquitetura de segurança energética completa para se livrar dessa dependência do Oriente Médio. O que nos traz a um ponto muito estratégico do dia. A entrevista do secretário do Interior dos Estados Unidos, o Doug Burgum, para a CNBC. Ele declarou que esses países asiáticos estão desesperados, essa é a palavra, desesperados para firmar contratos massivos de longo prazo para comprar petróleo GNL, o gás natural liquefeito, do Alasca. E o trunfo nessa história do Alasca não é nem o preço da commodity em si, né? Não, é a logística militar. O gás que sai do Alasca, ele leva cerca de 8 dias para chegar aos portos asiáticos. Só que desses 8 dias, 5 ocorrem em águas territoriais americanas ou em zonas de influência direta do Comando do Pacífico dos Estados Unidos. O que se traduz basicamente num prêmio de segurança naval impagável no cenário atual. Os compradores asiáticos, eles não estão apenas comprando o GNL. Eles estão comprando a garantia de que os navios deles não serão alvos de drones ou daquelas minas navais financiadas por atores estatais naquelas rotas de estrangulamento. Exatamente. Estão comprando paz de espírito para a matriz energética deles e essa busca por reestruturação não ficou restrita aos governos e corporações físicas, né? O desmonte de posições foi visível em todas as classes de ativos financeiros hoje. A gente viu uma rotação muito clara. Demais. Durante aquele pânico asiático da madrugada, a gente teve uma corrida cega para os portos seguros tradicionais. Mas assim que o mercado abriu em Nova York e saiu a postagem, o ouro, por exemplo, teve perdas drásticas. O ouro à vista, que chegou a cair 5% na pior mínima do pânico, fechou com perda de 2%. A prata simplesmente afundou. E em contrapartida, os ativos de risco puro voltaram a brilhar. Sim.
O Bitcoin, que os algoritmos estão tratando cada vez mais como um termômetro de apetite ao risco de altíssimo beta, deu um salto de mais de 3%. Cruzou de volta aquela linha psicológica dos $70 mil. E esse movimento de rotação, essa saída da defesa para o ataque, foi super cristalino no mercado de títulos públicos americanos, porque os rendimentos dos treasuries tinham disparado na madrugada com o medo da inflação impulsionada pelo petróleo, certo? Certo, o medo da estagflação. Isso, mas com um adiamento de 5 dias, o mercado de títulos respirou. O rendimento do Tesouro de 10 anos recuou para 4,348% e o de 2 anos, que é o nosso radar primário para entender o que o Fed vai fazer... Que é o mais sensível à política monetária. Exato, ele caiu para 3,848%. O mercado reagiu na hora. Se você olhar o CME FedWatch, agora tem mais de 71% de chance, segundo as posições, de que o Fed vai conseguir manter os juros na faixa de 3,5% a 3,75% até o final do ano. Mas assim, esse alívio nos juros americanos não opera no vácuo. Quando a gente vê o rendimento do Tesouro de 10 anos cair em sincronia com um derretimento de quase 11% no barril de petróleo, o cálculo de risco para os mercados emergentes vira de ponta cabeça. O impacto no câmbio é imediato. Imediato. O índice DXY, que mede a força global do dólar, deu uma boa enfraquecida. E trazendo aqui para o nosso quintal, no Brasil, o impacto reportado lá pelo Broadcast Estadão foi uma queda firme da moeda americana. O dólar caiu 1,29% e fechou abaixo de 5,25. Cotado ali a R$ 5,24, né? Isso, 5,2407 para ser exato. Isso depois de ter batido nas máximas recentes. E essa apreciação do real reflete muito bem aquela dualidade clássica dos emergentes que exportam commodities neste momento. Explica melhor essa dualidade para quem está montando posição agora. Vamos lá. Por um lado, embora o petróleo tenha caído hoje, ele permanece em níveis historicamente altos se você olhar o acumulado do ano. E isso infla os termos de troca do Brasil. Ou seja, o país está recebendo mais dólares pelas suas exportações em relação ao que ele gasta pagando pelas importações. Entendi. Entra mais fluxo comercial. Exato. E se você alia isso a uma taxa de juros local elevada, isso funciona como um imã para o fluxo de capital estrangeiro. É o famoso carry trade. O gringo pega dinheiro barato lá fora e vem render no nosso juro alto. Mas olha, eu vou te falar, operar esse diferencial de juros agora me parece como catar moedas na frente de um rolo compressor. É uma analogia perfeita. É perigoso demais. Porque assim, você embolsa aquele prêmio de juros diário ali na Selic, bacana, mas se esse respiro de 5 dias lá do Oriente Médio falhar e o petróleo voltar para 110 ou bater no 147 do Goldman Sachs, o rolo compressor passa por cima de meses de lucro de carry trade em uma única tarde. Passa mesmo. O prêmio de risco explode e o dólar dispara aqui dentro. Pois é. E, olha, o relatório do Goldman Sachs e a análise do Broadcast tocam em um nervo muito exposto da nossa economia local. A inflação importada via combustíveis. Se o preço do diesel explode no mercado internacional e a Petrobras precisa repassar isso para evitar defasagem, o impacto no nosso IPCA é instantâneo. A nossa matriz logística é quase toda rodoviária, não tem como fugir. Não tem. O que força o Banco Central do Brasil a ter que alterar a curva futura de juros, os famosos JIs, e isso acaba travando qualquer perspectiva de crescimento econômico mais forte. Mas o risco vai muito além das planilhas de inflação dos economistas. Ele entra numa esfera de risco de cauda sociopolítico que é complicado. O Broadcast até relembrou hoje, de forma bem oportuna, o fantasma da greve dos caminhoneiros de maio de 2018. Nossa, verdade. O trauma de 2018. Sabe, um choque de suprimento prolongado de diesel coloca o governo numa posição praticamente impossível. Uma sinuca de bico. Total. Ou o governo permite que o choque inflacionário paralise a logística do país de novo, ou ele resolve intervir artificialmente nos preços da estatal e, se intervir, gera um custo fiscal trilionário e afugenta de vez o capital estrangeiro que sustenta justamente o nosso carry trade. É uma teia de interdependências bizarra, né? Pensar que um drone voando lá no Golfo afeta diretamente a margem de lucro de um fundo multimercado aqui na Faria Lima operando juros futuros. O mundo está 100% conectado. Tá sim.
Então, considerando toda essa complexidade estrutural e o fato de que a gente está operando sob o fio da navalha de um ultimato de 5 dias, qual deve ser o playbook nas mesas de operação para essa semana? Olha, a configuração para os próximos pregões exige um pragmatismo extremo de quem opera. Se você olhar a agenda macroeconômica tradicional da semana, ela está virtualmente limpa. Não tem grandes balizadores, né? Não. A gente tem só o PMI dos Estados Unidos na terça-feira e aqueles dados de confiança do consumidor lá de Michigan na sexta. Em um ambiente normal, esses dados ditariam o ritmo da curva de juros. Mas no cenário de hoje. No cenário atual, a macroeconomia foi rebaixada para o banco de reservas. Os sistemas de negociação algorítmica e as mesas institucionais estão calibrados exclusivamente para rastrear manchetes geopolíticas. É o que a gente chama de headline-driven market. Ou seja, cada declaração na internet, cada movimentação de frota naval, cada atualização sobre esse timer de 5 dias do adiamento, tudo isso vai provocar reprecificações abruptas. E pausada. Foi pausada por um relógio de 120 horas. E todo mundo vai passar a semana inteira, com um olho na tela do home broker e o outro nesse relógio diplomático e na abertura das bolsas na Ásia. Vai ser uma semana tensa. Muito tensa. Mas eu queria encerrar a nossa imersão de hoje com um pensamento provocativo para quem está nos ouvindo. Algo para a gente matutar depois que desligar as telas. Manda ver. Se essa trégua de 5 dias falhar e o pior cenário logístico se materializar, tipo se o Estreito de Hormuz fechar por tempo suficiente para forçar gigantes industriais como o Japão e a Coreia do Sul a conectarem de forma permanente e estrutural as suas redes de suprimento aos portos do Alasca, O que mudaria o jogo global? Mudaria para sempre. Talvez a história não se lembre dessa semana pelo salto mecânico de 600 pontos no Dow Jones hoje. Talvez a gente esteja observando em tempo real as primeiras rachaduras de uma mudança de paradigma muito maior. o fim de uma era. O exato momento histórico em que o Oriente Médio perdeu definitivamente a sua capacidade de chantagear os preços globais, transformando os Estados Unidos no árbitro absoluto da segurança energética asiática pelas próximas décadas. É uma perspectiva poderosa para se ter no radar, sem dúvida. E muda toda a tese de investimento de longo prazo. Muda completamente. Fica a reflexão enquanto a gente acompanha o fluxo de navios do Golfo. Uma excelente semana de operações, gestão de risco impecável a todos que nos acompanham. A gente se vê na próxima análise detalhada. Um abraço.